Módulo 2. Secretariado. Programa 9. Cerimonial e protocolo. Você já viveu alguma situação constrangedora ou já deu algum fora num evento social? Já, eu fui num casamento de uma prima. O padrinho não chegou na hora de entrar no altar. Então eu entrei sozinha no altar e depois ele chegou e passou pelo meio do altar e subiu. Perdi o casamento e fui direto pra festa. Fiquei morrendo de vergonha. Viu só? Todo evento tem que respeitar algum tipo de cerimonial. Isso vale para aniversários, casamentos, batizados, congressos, seminários e por aí vai. Mas você sabe o que é um cerimonial? Eu tenho uma vaga ideia. Vamos descobrir juntos? O que é cerimonial? Cerimonial basicamente é um conjunto de regras e normas que vai proporcionar uma organização e uma harmonização de tudo que está envolvido no evento. Pode ser um casamento, pode ser um batizado, pode ser uma posse, pode ser uma cerimônia de homenagem. Cada ritual tem o seu próprio código para acontecer. E muitas vezes ele foi criado em função de costumes e cultura, e outras vezes ele foi criado como procedimentos mais rigorosos, mais criteriosos, para que cada pessoa se conduza de uma maneira adequada. E o que é protocolo? O protocolo é a regra em si, é a norma em si. Então, para cada tipo de evento, existe um protocolo específico. A gente tem um protocolo, por exemplo, para o padre, né? Tem o protocolo litúrgico, tem o protocolo hierárquico, tem o protocolo público, tem o protocolo social, né? O protocolo social, por exemplo, ele é traduzido em forma de etiqueta, né? Então, regras de apresentação, por exemplo, regras de conduta social, por exemplo, é através da etiqueta que a gente estabelece o protocolo social. Um protocolo, por exemplo, de premiação de Oscar, por exemplo. O Oscar tem um protocolo. O Oscar é um cerimonial, que é uma entrega de premiação, e tem um protocolo. Tem, por exemplo, o mestre de cerimônias, que vai apresentar o Oscar. Dentro desse contexto, ela vai, por exemplo, fazer o pronunciamento, né, a apresentação dos filmes que estão concorrendo. Tudo isso teve um script. Né? Então, uma quebra de protocolo, por exemplo, num contexto de Oscar, seria uma pessoa da plateia se manifestar no momento que está todo mundo prestando atenção solenemente. Isso é quebra de protocolo. Está fora do contexto. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa fica em evidência, chama atenção e certamente vai ser uma situação bastante adversa. Por que são necessárias tantas regras? As regras não existem para enquadrar as pessoas, para engessar as pessoas. Elas existem para facilitar o convívio social. Para que as pessoas, por exemplo, não tenham que criar nada espontaneamente, né? Para que elas sigam as regras dentro do padrão que é estabelecido, fica muito mais fácil para elas se conduzirem. Quando eu sei onde eu tenho que ficar, onde eu tenho que sentar, em que momento eu tenho que falar, isso fica muito mais fácil para mim. Se eu, por exemplo, for organizar um cerimonial para minha empresa, o que eu preciso levar em conta antes de mais nada? Antes de mais nada, você tem que se calçar num bom planejamento. É o planejamento que vai assegurar que tudo vai estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. É o planejamento. O planejamento é a base de tudo. Então, a primeira coisa que eu tenho que considerar no planejamento é quem serão as figuras que estarão presentes no cerimonial. Então, se eu vou compor uma mesa, por exemplo, se eu tenho uma homenagem, se eu tenho uma premiação, se eu tenho um discurso, tudo isso vai seguir mais ou menos os padrões de lei pública como referência. Então, eu me referencio a partir da lei, daquilo que já existe, que já funciona, e vou promover ajustes dentro da esfera corporativa, em função daquilo que for representativo para a empresa. De repente, o engenheiro que está à frente de uma obra da empresa, né, ele vai ter um destaque especial de alguma forma. O que eu tenho que preparar no planejamento? Eu só tenho que preparar tudo isso de uma maneira que não conflite com a filosofia da empresa, que seja pertinente, que seja compatível com a missão e filosofia da empresa e que as pessoas se sintam
plenamente à vontade e confortáveis dentro daquilo. E como organizar tudo isso? Quem E senta aí- onde, quem fala o quê, Então, quem corta a fita de inauguração, isso A tudo lei, tá aqui? a lei dispõe sobre isso. Então, por exemplo, a partir dos cargos públicos, né? E tem, por exemplo, a precedência de estados. Então, nós temos, por exemplo, o estado da Bahia, que é o primeiro por ordem de precedência, porque foi o primeiro a ser fundado. Então, a gente segue a ordem de fundação dos estados. Tem a presença do governo baiano, ele precede a presença do governo de outros estados. Né? Por ordem de fala, por exemplo, que é uma coisa inversa à ordem de localização de assentos, né? A pessoa que foi a primeira a se posicionar à frente é a última a falar. E isso está na lei. Em que lugar, qual é o assento dessa autoridade, qual a localização, que é sempre à direita. Né? Milhões Depois de a regrinhas. segunda autoridade tem muitas regrinhas, mas isso se torna muito mais fácil quando você tem conhecimento delas e quando você está lidando com elas na prática. E como você lida com imprevistos nesses cerimoniais? Imprevisto é sempre um susto, é sempre uma surpresa, mas ninguém está isento de passar por uma situação adversa. A primeira coisa é se precaver com um bom planejamento. De novo, planejamento é essencial, é a sua garantia de que se acontecer algum imprevisto, você está melhor respaldada, né? Então você se prepara bastante, detalha muito e tudo com margem de muita antecedência. O seu bem mais precioso dentro do cerimonial, além do cuidado, da organização, é o tempo. Você tem um tempo muito curto para todas as coisas, especialmente quando está assim na boca do gol. Tranquilidade, principalmente, paciência, um jeitinho especial, um controle emocional bacana para você lidar com aquilo. Seja lá o que for, e surgem situações de todo tipo, que envolvem pessoas, às vezes é alguma coisa que caiu, uma cadeira, uma situação qualquer. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.